Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hugo Seder, eu sou procurador do município e professor do Aprovação PGE. Estou aqui para falar com vocês sobre direito civil, mas de uma forma objetiva, rápida e direta ao ponto. Então, já curta aqui esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Pessoal, o tema de hoje é atualização monetária e juros. Um tema importante na sua prova, principalmente porque o Código Civil foi alterado muito recentemente. Então, como é novidade, o examinador gosta, essa questão cairá em sua prova, tá bom? Para iniciarmos, é necessário conceituarmos os dois institutos, então a correção monetária e os juros. Pois bem, correção monetária ou atualização monetária tem como objetivo recompor a desvalorização da moeda em decorrência da inflação. Então, deve-se atualizar aquele valor do crédito em razão do tempo transcorrido até o pagamento para a preservação do poder aquisitivo. Perfeito? E os juros? Juros, devemos aí diferenciar os juros compensatórios ou remuneratórios dos juros moratórios. Então, os juros compensatórios ou remuneratórios simplesmente retribuem o uso de um capital emprestado. Então, você pega um dinheiro emprestado, estará incluso lá os juros compensatórios. Perfeito? Já os juros moratórios indenizam prejuízo decorrente ou de uma mora ou de um inadimplemento da obrigação. Lembrando também que os juros podem ser convencionais ou contratuais previstos lá no contrato, ou os juros legais, que são os decorrentes de uma determinação direta da lei. Perfeito? Passado aí a conceituação desses institutos, vamos falar agora das alterações realizadas no Código Civil. Foi publicada a Lei 14.905, de 28 de junho de 2024, que determina o índice de correção monetária para o caso de descumprimento de uma obrigação e a taxa de juros moratórios. Perfeito? Essas são as alterações que nos interessam aqui, tratando da matéria de direito civil. Mas essa lei também afastou a aplicação da Lei da Usura, que é o Decreto-Lei 22626, lá de 1933, sobre determinadas relações jurídicas. Mas como eu disse, na matéria de direito civil, vamos nos ater aí às alterações no Código Civil. Perfeito? Então, de uma forma geral, houve duas principais alterações aqui. A previsão de que o índice de atualização monetária, não tendo um outro índice sendo convencionado entre as partes, ou não tendo um outro índice previsto em uma lei específica, será o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, o IPCA é o índice que será utilizado ali para atualização monetária, salvo se não houver outro índice convencionado entre as partes ou previsto em uma lei específica. Então, essa é a principal alteração. A segunda alteração é lá que prevê que o índice dos juros moratórios será a Selic, também se não houver outro índice convencionado entre as partes. Então, no caso de juros moratórios, o índice aplicado será a Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Perfeito? Depois vamos destrinchar melhor essas alterações, mas vamos passar agora para todas as alterações feitas no Código Civil, começando pelo artigo 389. Então, o artigo 389, além de ter o seu caput alterado, foi incluído um parágrafo único nele. Perfeito? Não há maiores problemas na alteração do caput, que foi alterado apenas para retirar uma expressão constante lá originalmente, que era a expressão segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Veremos ao longo do vídeo que em vários artigos do Código Civil a alteração foi simplesmente essa, retirar essa expressão segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Então, no caput 389, a alteração foi para isso, para retirar esse termo, retirar essa expressão. Mas foi incluído um parágrafo único, que é uma daquelas principais alterações que eu disse, prevendo lá que o índice de atualização monetária, se não houver sido convencionado entre as partes ou não estiver previsto em uma lei específica, será aplicado então o IPCA, ou um índice que vier a substituí-lo. Então imagine que depois de alguns anos o IPCA seja substituído por outro índice, será esse índice que será aplicado lá no caso de correção monetária. Mas hoje, de acordo com o parágrafo único, novo parágrafo único, no artigo 389, o IPCA será um índice aplicado ali à atualização monetária, se não houver outro convencionado entre as partes e se não houver um índice lá previsto em alguma lei específica.
Perfeito? Seguindo ali, as alterações no artigo 395 e 404 do Código Civil foi simplesmente para retirar aquela expressão já dita, segundo índices oficiais regulamentos estabelecidos. Fora isso, nada foi alterado nesses artigos, só a retirada dessa expressão. Perfeito? No artigo 406, que foi a grande novidade também, agora possui 3 parágrafos, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, então ele foi alterado para quê? Para inserir a disposição lá de que se não houver um índice convencionado ou não tiver um índice previsto em uma legislação específica, qual será a taxa de juros aplicável? A Selic. Perfeito? Então, a taxa de juros aplicável, no caso, a taxa de juros aplicável será a Selic, certo? Se não houver outra taxa, outro índice previsto em uma lei específica ou convencionado entre as partes. Perfeito? Parágrafo 2º, lá do artigo 406, trata simplesmente da metodologia e da forma de aplicação da taxa de juros, certo? Então, diz lá que a metodologia e a forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Essa seria a redação do parágrafo 2º do artigo 406. Perfeito? E o parágrafo 3º diz lá que, caso a taxa legal, ou seja, apresente um resultado negativo, ela será considerada zero. Então, se for -1, -2, -3, né? Não interessa, ela será considerada zero de acordo com o parágrafo 3º do artigo 406 do Código Civil. Perfeito? Passando ali para o artigo 418, as alterações também foram simples. Na verdade, foi retirada aquela expressão já dita aqui, segundo índices oficiais regulamentos estabelecidos, e agora o artigo 418 tem 2 incisos para organizar melhor o artigo, mas não houve uma mudança mais brusca aí no artigo 418, perfeito? No artigo 591, que trata do mútuo, então tema aí contratos em espécie, tá lá também que agora não há mais uma limitação da taxa de juros, como havia na redação original do artigo, e diz que será aplicado, no caso de juros, no caso do contrato de mútuo, a Selic também, perfeito? Então, não há mais uma limitação da taxa de juros, de acordo com a nova redação do artigo 591, e será lá aplicado nos contratos de mútuo a Selic, tá bom? No artigo 772 do Código Civil, também sem maiores problemas, foi apenas retirada aquela expressão já dita aqui inúmeras vezes, perfeito? E para finalizar, o artigo 1336 do Código Civil, que trata lá sobre condomínio, foi alterado para estabelecer que o condômino que não pagar a sua contribuição vai ficar sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados. Ou, se não forem previstos, será aplicado lá a Selic. Então, perceba, não havia na redação original a previsão expressa da correção monetária. Agora há. Então, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito ali à correção monetária, tá? E aos juros moratórios convencionados. E se não forem convencionados, se não estiverem previstos, será aplicado a Selic. Tá bom? Essas foram as alterações do Código Civil realizadas ali pela Lei 14.905, de 28 de junho de 2024. Tá bom? Aprofundando um pouco mais ali no artigo 406, gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, essa alteração do artigo, prevendo lá a Selic, no caso de juros moratórios, ocorreu em um sentido diverso do que a orientação jurisprudencial do STJ estava caminhando. Então o STJ estava julgando alguns recursos especiais que não foram concluídos devido a um pedido de vista de um ministro, mas estava caminhando para o sentido de que a Selic seria aplicada nos casos de correção monetária e juros moratórios. Então perceba, com a alteração legal, essa discussão cai por terra, porque diz lá agora no 406 que será o IPCA para a correção monetária e para os juros moratórios será aplicada a Selic. Então não há mais razão de ser dessa discussão, salvo para orientar algumas demandas que são regidas pela lei anterior. Mas de agora em diante sabemos que será a Selic aplicada no caso de juros moratórios e IPCA lá como índice para correção monetária. Tá bom? Interessante também citarmos aqui o enunciado 20 da Jornada de Direito Civil, porque nesse enunciado 20 há a previsão de que a taxa de juros moratórios será a mesma do artigo 161, parágrafo 1º do CPN, que é 1% ao mês. Mas perceba, também esse enunciado deve ser cancelado, revisto, porque agora
expressamente previsto lá no Código Civil, temos que será a taxa Selic, né, aplicada no caso de juros moratórios. Perfeito? Mais uma observação importante. Na parte final do artigo 406, parágrafo 1º, diz lá que a taxa aplicada será a taxa legal correspondente ao Sistema Especial de Liquidação de Custódia, que é a Selic, né? Deduzido o índice de atualização monetária. Então perceba, vai ser aplicada a Selic, deduzido o índice de atualização monetária. É muito interessante, por que constou isso, né? Como deve ser interpretada essa norma, desculpa. Essa norma deve ser interpretada de uma forma sistemática, né? Mantendo a coerência de todo o ordenamento jurídico. Qual que é a lógica dessa lei 14.905 que alterou o artigo 406? Olha, já na taxa Selic, ela engloba a atualização monetária e os juros. Então perceba, se não for deduzido o índice da atualização monetária, vai ocorrer aí o bis in idem. Então o artigo 406 previu lá que, olha, será aplicada a Selic, né? Mas com a Selic já engloba a atualização monetária, deve-se deduzir o índice da correção, né? Justamente para que não ocorra aí um bis in idem. Perfeito? Para encerrarmos esse vídeo, devemos lembrar que todos os dispositivos citados aqui, com exceção do parágrafo 2º do artigo 406, que é aquele que trata da metodologia de cálculo da taxa legal e a sua aplicação, entrarão em vigor 60 dias após a publicação da lei. Então, todos os dispositivos entrarão em vigência em 60 dias a contar da publicação da lei, salvo o parágrafo 2º do artigo 406, que já está em vigor. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Gravem, porque como é novidade legislativa, o examinador gosta bastante e pode cair na sua prova, tá bom? Até o próximo vídeo aí.